Eles não são simplesmente creators, eles são líderes de comunidades. Eles representam aquelas pessoas. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP na Casa Pinterest, nessa segunda temporada com o Pinterest e sexta temporada aí no total. E antes de falar quem são os nossos convidados de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos lisos, morena com algumas luzes. Estou vestindo um casaco preto, uma blusa preta, um short saia estampado de animal print, aí meio onça, com bege preto, uma meia calça preta e uma bota preta. Agora sim, falando dos convidados, hoje no Tecla SAP a gente recebe o Yuri Khalil, que ele é fundador e CEO da Mosaico, a primeira agência de influência com foco em diversidade do Brasil. Khalil, ele é publicitário, comunicador social, eleito pela YouPix como um dos 11 Builders de 2021, especialista no desenvolvimento de redes de influência, projetos de cocriação e relacionamentos com influenciadores com mais de 20 anos de experiência no mercado, e referência nacional em estratégias e influência, representatividade e creator economy. Seja muito bem-vindo, Khalil. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Muito feliz. Antes da gente começar, eu vou pedir para você fazer sua autodescrição. Bom, eu sou um homem branco com 1,74 m, cabelos castanhos escuros, com umas luzes, cacheados. Eu uso óculos. Eu tô vestindo uma camisa social roxa, uma calça bege e um bomberzinho bege também. Muito bom. E para contribuir aqui também com a gente tá aqui hoje com a Catarina Yarid Woelski, que é aqui do Pinterest. Ela é Strategic Partnership Manager para agências e plataformas do Brasil e Hispanoamérica. Bem-vinda, Catarina. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou pedir para você também fazer sua autodescrição. Claro, eu sou uma mulher branca de 1,76 m, cabelos loiros e também tenho mechas mais loiras na ponta. Estou usando uma calça jeans branca, uma blusa de manga comprida preta e um colete preto e um all-star preto também, e eu uso óculos. Maravilha. Bom, Khalil, para a gente começar, conta para nossa audiência um pouquinho de você e da sua história. Bom, eu pode me chamar de Khalil, certo? Eu sei que o pronome é complexo, e eu era Khalil, então o Khalil está ali para facilitar mesmo. De onde veio? Vamos começar por aí? Vamos começar do começo? Vamos. Bom, eu nasci no Panamá. Então, e o meu pai e minha família, enfim, morávamos num bairro árabe. Então, por isso o nome Yuri, Khalil, só que eu não tenho nenhuma ascendência árabe, é mais uma ascendência hispânica. Então, eu nasci no Panamá e vim pequeno pro Brasil. Minha mãe é brasileira, então meu crescimento, toda a formação foi no Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. E lá comecei a minha trajetória com comunicação e também com teatro. Então, além de publicitário, também sou ator. E eu acredito que isso facilitou muito para eu acabar trabalhando com influência, com relacionamento, para ter essa sensibilidade de desenvolver laços, de gerar conexões. Então, eu falo que hoje, o meu trabalho, eu trabalho com influência desde 2011, né, quando tudo era mato. Eu acabei me apaixonando pela área, acho que muito pela conexão com o outro, pela humanidade, por gerar laços, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação artística, né? Então, e além de ator, também sou drag queen. Então, sou drag queen há 16 anos, que também fez com que eu alinhasse todas essas minhas camadas e perfis para trabalhar com diversidade, né? Então, eu sou uma pequena colcha de retalhos com vários perfis e fui acumulando funções numa profissão que hoje eu consigo alinhar tudo isso que eu gosto e que me move, que me representa. Mas que incrível, eu ia comentar exatamente isso, como tudo se complementa, né? Uma coisa acaba integrando a outra e te traz melhorias em um processo ou em outro, e como que você trabalha, que bacana. Exato, e é muito bom também porque ter essa bagagem e trabalhar no mercado de negócios, que é para ser algo mais robusto, mais sério, também é um desafio. E até uma das minhas motivações de tornar tudo isso mais leve, mais simplificado, né? Não apenas de trazer a diversidade, mas
também simples, deixar mais simples, mais fácil, mais acessível, né? Mais inclusivo. E é muito bacana porque você fundou a primeira agência de influenciadores com foco em diversidade, né? O que te motivou a fundar Mosaico? Bom, primeiro, como eu trabalhei desde 2011 nessa área, e nas agências que eu trabalhava, nem sempre tinha um projeto focado com influencers, né? Com creators, esse tipo de coisa. Na época, se chamava blogueiros. Era blogosfera, as blogueiras de moda. A gente usava o termo betas e web celebrities. Depois que foi vir a ser os influenciadores, a creator economy é um termo mais recente. Então, primeiro foi com esse desejo de trabalhar com influência de fato e se envolver com criadores de conteúdo que trazem pautas relevantes, né? Causas pertinentes, que têm o intuito de empoderar pessoas. E eu tava com um medo, porque eu tava trabalhando nessa área já, e eu comecei a ver que os public posts estavam trazendo sempre as mesmas pessoas. Aquele padrão branco, heteronormativo, com sotaque do Rio de São Paulo. Aquilo que eu já vi, que a gente sempre viu na televisão, nas revistas, outdoors, aquele padrão. E eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa. Então, eu chamei a minha irmã, que é minha sócia e também é publicitária e lésbica, né? Então, a gente tem muita afinidade. Falei, mana, vamos se juntar e desenvolver uma agência que tem esse olhar, que tem esse propósito de fazer com que a gente consiga trazer elencos, né, para as campanhas, para as marcas que realmente refletem a sociedade diversa que a gente vive, né, Então, a gente se juntou e, em 2019, fundamos a Mosaico, né? Então, esse é o nosso propósito aí de deixar a comunicação, acho que não só a parte de influência, mas a comunicação como um todo mais plural, inclusiva, colorida. Né? E como que foi esse processo, né, no meio de uma forma de influencers tão homogênea, né, da forma como você comentou que eram sempre os mesmos rostos ou a mesma estruturinha ali, como que foi criar essa parte, né? Quais os desafios que vocês tiveram aí? Olha, os desafios lá do início são muito semelhantes de agora. Porque a gente está sempre... É aquilo, né? Os anos vão passando, o mercado vai recebendo mais, entendendo a importância e a necessidade de trabalhar com a diversidade. Mas dependendo do segmento que a gente está trabalhando, do cliente, da marca, parece que a gente volta 6 anos atrás, quando a gente começou, e tem que explicar o beabá. Trazer dados, trazer de como é que funciona, enfim, o ecossistema. Né? Mas, olha, foi complicado no início, mas o que a gente fazia? Como um dos nossos principais serviços é curadoria de creators, a gente já nos primeiros trabalhos com as marcas, ou tanto um trabalho pontual como um trabalho com um cliente mais fixo, a gente já trazia nomes diversos nesses elencos. Então, se, por exemplo, uma marca está em busca de perfis de gastronomia, por que eu não vou trazer um perfil de um PCD que fala sobre isso, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa trans, né? Ou com uma pessoa que é do norte do país, por exemplo. Né? Então, a gente, aos poucos, começava a colocar essas pessoas sem a exigência do cliente. E nas reuniões, tipo assim, nossa, que diferente esses perfis. Eu falei, pois é, né? Olha, para a gente trazer e ensinando que a diversidade, ela vai abrir. Ela abre para mais públicos, ela vai ter um alcance maior, ela gera engajamento, toda aquela didática, né? Então, e aos poucos a gente ia conseguindo, nem sempre. Isso, como eu falei, depende muito do segmento que a gente trabalha, né? Se é uma empresa mais conservadora, que tem todo um receio de mudar e, infelizmente, ainda se vê muitas empresas assim, cada vez menos. Mas, aos poucos, a gente ia e colocando ali o brilho da diversidade nos projetos, tanto de mapeamento, como também numa parte estratégica, de pensar, nossa, vamos desenvolver essa mensagem aqui para que seja uma mensagem que diferentes públicos realmente entendam, que a gente consiga ativar muito mais pessoas. Né? E como a gente teve clientes nacionais desde o início, isso facilitou. Porque realmente a gente tinha que falar com todo o Brasil. Se eu tenho uma marca de cerveja, por exemplo,
todo mundo bebe cerveja, né? Tirando quem não bebe, né? Obviamente. Em menores de 25 anos de idade, hein? 25? Né? Que não podia, né? Contratar. Não pode. Ah, não pode? Não pode. sabia disso também. Exatamente. Que legal, bom saber. Para bebidas alcoólicas, Exatamente. não pode? Não pode. Tem algum outro segmento que não pode? Abaixo de 25 anos? Se não me engano, é só bebida alcoólica. Legal. Que não pode, porque é 25 anos... Né? Eu me lembro que na época, como com muitos amigos e tal... Ai, me chama. Eu falei, tipo, não dá, não tem como. Né? Que legal, isso eu realmente não sabia. É um dado super importante aí, né? Sim. Para quem quer trabalhar com essa parte também, ou está buscando influencers para algum tipo de campanha relacionada a bebidas alcoólicas, já sabemos que não pode. Exato. Mais um ponto, Calil, que você falou que eu acho que é bem interessante e importante. Quando a gente pensa em estratégias e campanhas de marketing com influenciadores, a gente pensa muito no senso de pertencimento, né? A gente pensa naquela conexão, na forma de identidade, na forma como a gente... quando a gente segue um influenciador, está relacionado a alguma coisa que ele faz ou da forma como, seja um lifestyle ou do tipo de segmento e conteúdo que ele fala, esteja relacionado a alguma coisa que de fato me interessa. Então, se eu vejo alguém que é um PCD ou tem alguma outra diversidade e eu me identifico assim, com certeza tem uma questão de campanha muito diferente, né? Exato. É a representatividade que tanto se fala. E realmente, né, quando eu vou receber tanto um post numa rede social, como eu vejo algum anúncio na televisão e eu me reconheço naquele corpo, eu vejo que eu posso adquirir aquele produto porque tem uma pessoa igual a mim ali, ou usando aquele serviço, ela abre um outro nicho e a diversidade traz novos públicos, né? Então, realmente, quando eu falo assim, olha, alcança muito mais, de verdade. E não só alcança, mas como engaja, porque essas pessoas, elas... quando se percebem, existe uma questão de compartilhamento, de comunidade, de fato. Né? Que é aquele comportamento mais... que existe muito, inclusive... Na sigla, nos LGBTQIAPN+, tipo assim, olha ali, nossa, tem uma pessoa trans ali, que bacana, vamos usar, vamos... E tem vários dados de pesquisas que por exemplo, 64% das pessoas admitem que pagariam a mais por um produto por uma marca que abraçasse a diversidade. Né? Então, tem vários dados de pesquisas, né? Não lembro de cabeça alguns, mas que mostra que realmente é um movimento. Ah, lembrei de outro. Que quase 80% das pessoas, elas sentem falta e querem ver diversidade nas empresas e nas marcas. Né? Então, a gente tem muitos dados que já comprovam e facilitam o nosso trabalho no dia a dia ali, do beabá didático para as empresas, de o quanto isso é importante, não só para a marca, mas, enfim, para toda uma sociedade, né? Como um desenvolvimento total, né? Você já atendeu aí grandes marcas e grandes influencers também, né? E aí, como que essa diversidade do casting você tem visto impactar nessas marcas e como elas têm enxergado isso, né? Nessa percepção da entrega depois final? Sim. Bom, da parte de vista, assim, pensando em conteúdos, são conteúdos mais ricos, são trabalhos mais diferentes, né? São formatos e entregas, porque, assim, cada pessoa tem a sua bagagem, sua trajetória. Então, se a pessoa tem e é atravessada por diferentes perfis, se, por exemplo, eu pego uma pessoa que ela é uma pessoa indígena, lésbica, tem alguma... é portadora, né, de alguma deficiência, se a pessoa é do norte do país. Olha quantos atravessamentos. E ela é diferente de uma pessoa como eu, que cresci em Porto Alegre, sou um homem branco, gay. Então, isso vai trazer outras formas de ver o conteúdo e o produto, né? Porque, assim, quando eu vou contratar um criador de conteúdo... a comunidade dele vai ver ele vai dar algo que nenhuma mídia é possível de entregar, que é um endosso. É usar aquele produto no dia a dia dele. E isso é o principal resultado de ver as marcas, os produtos, tipo assim, nossa, nunca imaginamos se for uma roupa, nossa, de usar desse jeito, ou de ter esse tipo de comportamento, né? E resultado, de fato. Como eu comentei, né? Maiores alcances, engajamentos maiores, a marca passa a ser mais bem vista também,
né? Ela ganha credibilidade. Então, muitos pontos no fato de realmente a marca se destacar, né? Você tem um case incrível aí com a Mosaico também, que é com a Penélope Jean, cover aí da Lady Gaga. Conta pra gente um pouquinho sobre o Gaga Cabana. Sim. Bom, nesse ano teve um grande marco histórico aí no Brasil, que foi o evento da Lady Gaga em Copacabana, gratuito, né? E no nosso casting tem a Penélope Jean, que é a cover oficial da Lady Gaga aqui no Brasil. Nós, a primeira agenciada, inclusive, da Mosaico. E, enfim, como ela também é criadora de conteúdo e tem conteúdos bacanas, quando foi confirmado o evento, assim, a gente começou a receber muitas propostas, né? Porque ela já é um nome forte, as pessoas já conhecem ela, tem programa na televisão, essas coisas. Então, a gente teve um grande desafio de logística, de fato, porque a gente acabou fechando 10 marcas. Né? Então, pra um dia de evento, pra né? um dia de evento. Horas, não era nem um dia inteiro. Exato. Então, nisso, a gente trabalhou muito forte o cronograma. Claro que não foi todas as entregas foram no mesmo dia, né? Então, teve uma das parcerias que a gente fechou foram de 3 meses. Para realmente trabalhar, né? E daí, isso foi uma marca que pensou estrategicamente. Não vou trabalhar ali apenas naquele momento. Eu vou começar uma conversa com o meu público, vou desenvolver, vou trazer um pós, né? De trabalhar, até para não parecer também aquela coisa pontual, né? Que nem a gente fala, tem que ser estratégico, tem que ser inteligente esse investimento. Então, foi muito bacana. E, na época, teve várias memes que brincavam, né? Que a pessoa que mais ganhou, além da Lady Gaga, foi a Penélope Jean. Que falavam, não, porque o show da Lady Gaga vai gerar 600 milhões para o Rio de Janeiro. Mas parte disso já está no bolso de Penélope Jean. Né? Então, foi muito bacana isso. E também de poder ver uma drag queen tá no foco. Né? Por mais que ela é cover, é uma pessoa, que representa toda uma comunidade. E referência, né? E referência, exato. E conquistando um espaço de outras pessoas vendo. Imagina, jovens que desejam seguir uma carreira como uma drag queen, ver, nossa, olha onde ela chegou. Ela tá na televisão, ela tá em vários posts, tá na mídia, né? Então, dá aquilo que a gente conversa, que é a representatividade. É poder ver, eu posso chegar lá. Né? Então, acho que isso não tem preço. É claro que foi maravilhoso, ela fez a gente sempre brincava no grupo da agência, né? Ela assim, gente, é agora que vem o triplex. Né? Então, é muito, muito bacana isso. Muito bom. E onde que entra o Pinterest na história da Mosaico? Conta pra gente. Bom, olha, esse namoro com o Pinterest começou, acho que em 2021, com a Mari Morita. Eu acho que foi o primeiro contato que a gente teve. E depois, no ano seguinte, a gente falou com a Inaê. E foi assim, a gente foi trocando e compartilhando até início do ano passado. Isso. Né? Com a Catarina e com o Mário. Que esses dates, nesse período, virou um namoro, de fato. Foi. Né? Virou uma parceria. E é muito bom isso, porque é uma plataforma que a gente vê muita semelhança com a Mosaico por se preocupar e por ter esse olhar da diversidade já intrínseco. Em nenhum momento, desde quando eu comecei a falar com o Pinterest, a gente teve que fazer esse beabá que eu comentei, né? Ser didático, porque é algo que já trazia no DNA da plataforma, esse olhar inclusivo. Então, foi algo um match aí que deu super certo. E eu acho incrível, até usando essa parte de Pinterest, quando você quer, por exemplo, buscar alguma coisa relacionada à maquiagem, a penteado, você consegue ver o tipo de cabelo, o tom de pele, para conseguir, de fato, ser uma coisa que se identifique e que não seja só um scroll por scroll, né? Você tem uma intencionalidade e funcionalidade ali, né? Cata, conta pra gente como que o Pin orienta as marcas a fazer uso disso também. Então, bom, para o Pinterest, para a plataforma em si, o conteúdo, ele só é inspiração se ele tiver algum tipo de representatividade, se ele representar todas as pessoas que estão dentro da nossa plataforma. E por que isso? Porque a gente não vê a representatividade, a diversidade apenas como algo que precisa ser cumprido, mas ele precisa ser estabelecido. Isso não é uma coisa única. Então, por exemplo, para as marcas, a gente sempre orienta elas a ver o potencial que a nossa audiência, hoje mais de 500 milhões no mundo inteiro, mensalmente,
é um potencial de se conectarem. Como o Kalil mesmo mencionou, é uma maneira de você trazer representatividade, mas também se posicionar perante ao mercado. E isso dá muito resultado, porque você está conseguindo alcançar uma audiência engajada, que tem interesse porque está conseguindo, porque está vendo dentro da plataforma, e principalmente se conectando com a marca, né, ali no final. Seja através de criadores, seja através de um conteúdo direto da marca. A gente sempre defende que a diversidade ela precisa estar incluída em todos os momentos e não em apenas algum. Muito bom. Kalil, onde você vê que é o maior desafio de fazer as marcas entenderem a questão de diversidade, enfim, como ponto importante? O que eu vejo é que existem algumas empresas mais, digamos que, conservadoras, que elas têm um certo medo e pensam que por eu falar com o público A, eu vou deixar de falar com o público B. Ou o público B vai se sentir esquecido. E cada vez mais, a gente vive em 2025 com inúmeras redes. É possível segmentar mídias, é possível contratar diferentes perfis de criadores de conteúdo. Então, as marcas podem falar com diferentes perfis e criar comunicações para diferentes públicos. Então, essa questão a gente escuta muito ainda, mas a gente já fala, olha, gente, mas é possível falar com diferentes pessoas. E é que nem aquilo, né? Tipo, todo mundo usa um detergente, um sabão em pó. Então, por que eu vou falar só com donas de casa, mulheres brancas, enfim, né? Por que eu vou falar? Homem lava roupa e PCD lava roupa. Então tem coisas assim de realmente... ainda essa questão de medo. Algumas empresas também têm um certo receio de acabar errando no discurso, de passar alguma mensagem equivocada, mas aí, para isso, a gente tem a dica que é: chame uma agência especializada. Chame uma agência. Chame uma agência, uma consultoria, ou o melhor, tenha uma equipe diversa. Porque não basta simplesmente eu fazer uma propaganda com corpos diversos, mostrar viva a diversidade, viva as gays, né? Que nem a Beleza Fatal, né? Camila Pitanga. Eu preciso ter uma equipe que realmente me ajude a pensar uma campanha. Então, eu vim de uma geração... Eu comecei a trabalhar em agência de publicidade em 2006. Então, a equipe de criação era basicamente homens héteros brancos. Então, eram homens que criavam a campanha do Dia da Mulher. Eram pessoas brancas que criavam algo para o mês da consciência negra. Héteros, cis, criando algo para falar com os gays no mês do orgulho. Então, isso... E realmente... E sempre chegava ali no final alguma coisa... Gente, mas que filme mais machista? Que tom é esse? Né? E a gente viveu aí anos das pessoas e graças... E a evolução trouxe as redes sociais, deu poder e voz às pessoas. Entender, gente, todo mundo se sente falta, quer se ver. Né? A gente tem um dado que 88% das pessoas, elas não se veem representadas. Que loucura, né? É muito grande. E aí, quando a gente fala até de influencers, a gente pensa assim, a tropicalização, né? E quando fala, precisa tropicalizar uma campanha que vem dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar para cá, não é só você colocar uma carinha e trazer e falar, é brasilidade, porque você traduziu e trocou a foto de alguém super nórdica e pôs uma foto de alguém, uma cara assim, paulista ou carioca, né? Mas essa forma de senso de pertencimento tem também, o Brasil é tão gigante, né? Que tem ali os seus pedacinhos de Brasil em muitos lugares e que tem esse senso, né? Exato. Não, é um país um tamanho de um continente... imenso, então até eu costumo ver algumas postagens, sei lá, as pessoas... uma coleção, como também atendo marcas de moda e varejo, tem uma coleção lá de inverno, daí sempre tem alguém, tipo, mas isso aqui não funciona aqui no norte. Então eu falei, gente, tem que segmentar esse post. Né? Então tem várias questões que é isso, a gente fala com muitos sotaques. É que nem o que a gente vê durante muitos anos na televisão. A gente pegavam atores... normalmente paulistanos ou cariocas, para fazer personagens nordestinos. E daí hoje a gente está tendo um movimento. Precisa... É um nordestino personagem? Chama um nordestino. Né? Então, coisas que parecem meio óbvias, eu acho que a geração mais jovem de hoje
Eu vejo isso, que eu dou algumas aulas e o pessoal fica assim, gente, mas como assim era assim? Eu falei, gente, continua sendo. É que algumas pessoas, a gente vive em bolhas, né? Principalmente quem não acompanha muito televisão aberta, acompanha mais streaming e fica muito consumindo produtos específicos, que ainda é assim, né? Então, a gente ainda tem que dar esse discurso de mostrar que, olha, gente, nem toda empresa é o Pinterest, que vai pensar, não, é uma coisa intrínseca, uma coisa que... Não, né? Mas cabe a nós, como plataforma, até trabalhar isso que o Kalil falou, né? E você também tem tanta regionalidade, tem tanta oportunidade, que eu gosto de pensar que é uma oportunidade. As diferenças regionais, as diferenças de pessoas. O brasileiro é um povo multicultural. Eu acho que isso é uma oportunidade para as marcas terem uma pegada distinta para cada região, para cada tipo de cliente ali. Não que não funcione para todo mundo, mas trabalhar em cima disso, trabalhar com criadores que sabem falar sobre isso. Acho que isso faz total diferença na estratégia. Contar e confiar no criador que você está trabalhando para conseguir alcançar essa pluralidade de audiências que existe aí no mundo digital. Claro, no Pinterest, mas também em outros locais. Não, e até como estratégia de marketing ser um baita diferencial competitivo dos outros players, né? Total. Então, assim, você já consegue encontrar lugares onde me representa. Então, é algo que, naturalmente, você não precisa nem colocar o produto ali, compre aqui, né? Um catálogo do produto. Isso é o intrínseco, né? Disso. Muito bacana. Vocês percebem uma mudança desse entendimento ao longo dos tempos das marcas ou ela tem sido muito lenta ainda? O que você acha, Kalil? Eu acho que tem mudado, sim, né? Só que é aquilo, entra ano, sai ano, e às vezes algumas guias trazem a diversidade como tendência. Não é uma tendência. E como a Catarina comentou, não é uma tendência. É ESG, né? É aquela coisa, todo mundo acha tendência, diversidade. ESG não é bem isso, né? Exato. Assim como sustentabilidade, gente, é isso. Se nós não formos sustentáveis, o mundo vai acabar, né? Então tem coisas assim que a gente está num ano que teve toda essa questão, acho que muito dos Estados Unidos, de algumas empresas abrirem mão de seus programas de equidade, de abrirem mão de questões de diversidade, investimentos, equipes. Só que teve uns dados recentes aí que o Brasil não caiu nessa. A gente vê muito isso em muitas empresas, mas o Brasil não teve esse passo adiante. Não aderiu, né? Teve sim uma retração do mercado, porque não dá, é reflexo que acontece, né? A gente está aí na parte ocidental, então o que dita ali as grandes empresas americanas acaba, mas ainda eu acho que tem uma evolução aí. A gente mas tem muito para andar. Que nem eu trouxe esse dado, né? De muita gente não se vê representada. Então, é porque precisa mais. E, inclusive, a gente vai lançar agora em julho uma pesquisa, né? Todo ano a Mosaico lança uma pesquisa. Então, a gente vai lançar a pesquisa Creators e Marcas da Diversidade. E uma das perguntas que a gente trouxe é que os respondentes são creators que pertencem a algum recorte da diversidade, em que momento do ano eles mais trabalham, né? E o que acabou sendo as respostas era algo que a gente já previa, que eram nas grandes datas comemorativas. Então, para o público LGBT, trabalha... Junho, né? É junho. Então, é uma coisa que volta e meia a gente recebe mensagens e feedbacks que, olha, gente, eu sou LGBT 365 dias ao ano. Eu não sou LGBT apenas em junho. Então, é algo que, assim como as pessoas também, no caso de carnaval, é uma data também que tem bastante, porque, tipo, nossa, é festa dos corpos e tal. Eu falei, gente, tem que pagar o aluguel o ano todo. E isso ainda é algo que tem que trazer... E para as marcas trabalharem e terem um squad anual com diferentes perfis. E é muito bacana você trazer isso, porque um dos pontos que a gente sempre fala é trabalhar a sazonalidade da data comemorativa, vamos dizer assim, né? Então, o dia do orgulho gay, o dia de pessoas com deficiência, enfim, mas... É o 365. Então, você só vai fazer alguma coisa, uma campanha relacionada àquilo naquele momento? Ou seja, o quanto que essa marca, de fato, vive aquilo como um pertencente daquilo no resto do ano? Ou ela está fazendo ali igual quem faz só um post
por post. O Dia da Mulher, mas todo mundo lá é homem que trabalha, ou alguma outra coisa dentro disso. Então, o quanto que isso muda e quanto reflete, né? Exato. E pelas redes sociais, as pessoas, a gente consegue ter muito acesso e tem muitas pessoas que vão atrás. As equipes de tal empresa, vamos ver quem é que está por trás. O público vai atrás. O público, boa parte, não é mais, digamos que, enganado pela questão que a gente vê. Tipo, o Pink Money, né? Realmente, essa marca, realmente, ela tá comigo ou ela tá apenas se apropriando da minha causa e desse momento para realmente tirar meu dinheiro? Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que teve um longo aprendizado de realmente identificar quais são as marcas que realmente eu posso contar ou que eu me sinto representado ou que contratou aquele meu criador favorito que eu sempre sigo e tá ali. Opa, que legal, isso é de verdade. Não é um post pontual. É algo que tá ali, né? O ano todo. É uma parceria de verdade, né? Calil, você já comentou uma vez que as marcas elas podem desperdiçar aí 1,5 bilhão contratando mal influenciadores, né? Quais são os principais erros aí que você vê que as empresas cometem a escolher? Bom, um dos principais erros é uma curadoria mal feita. É de realmente selecionar creators que não possuem fit com a marca, com o produto, ou que possuem números que não são interessantes. Tem muita gente que olha ali o número de seguidores, mas tem que ver, mas o engajamento dessa pessoa é bom realmente? Ela converte? Ela tem esse poder de conversão? Como é que é isso? E, além disso, também existe muita vaidade de certos clientes de, por exemplo, chegar e dizer, olha, eu quero, numa reunião, eu quero contratar o fulano, porque eu acho engraçado os vídeos dele. Ou, minha esposa ama a Maria de tal. Então, vamos chamar ela, que eu acho que vai ser bacana para esse evento. E, às vezes, é um top-down. Às vezes, a gente não tem. Às vezes, normalmente, é um projeto pontual. A gente não tem nenhuma intimidade com o cliente. De falar, gente, olha aqui, ó. Em outros casos, já aconteceu isso com clientes mais próximos, que a gente falou, olha, fulano, mas a gente acredita que essa pessoa não tem a ver. E normalmente, esse cliente é o mesmo que quer que a marca dele surfe a trend viral do momento. Mas isso tem a ver com essa marca? Vai agregar alguma coisa? Fala com o público? Então, é isso. Então, a escolha ruim de criadores de conteúdo, uma estratégia mal feita e também a questão da frequência. Muita gente vai criar uma campanha com influenciadores. Então, eu vou contratar aqui a Catarina, ela vai fazer um post e um combo. Como se isso fosse o suficiente para toda a comunidade que segue a Cata. Tipo, nossa, eu vou comprar o produto que ela está divulgando. Né? E a gente aprendeu isso com a mídia tradicional, que uma inserção no break do Jornal Nacional não é o suficiente para eu conhecer um produto e comprar. Eu preciso de mais inserções. É uma jornada, né? Exato. É uma jornada. Todo um funil para ser uma trajetória. Então, eu vou comprar ali uma meia página da Folha de São Paulo. Gente, não é o suficiente, tem que ter frequência. Então, as marcas, muitas vezes, investem uma boa verba naquele mega influenciador. Mega influenciadores são aquelas pessoas que têm acima de 1 milhão de seguidores. Consegue comprar ali, eu vou comprar aquele escopo ali, o básico, e deu, e acabou. E quando termina a campanha, ele diz, gente, marketing de influência não funciona. E a gente escuta muito disso. E de pessoas que a gente teve reunião, explicar, gente, olha, tem que ser inteligente esse investimento. Tem que ter estratégia. Tem que entender qual o meu objetivo, para que público eu estou conversando e qual resultado eu espero. E em muitos projetos a gente não tinha isso. E a gente teve que trabalhar, não sei como. Calil, até é legal você falar isso, porque a gente, além do podcast, a gente também é uma agência, né? A Cubo Comunicação. E quando a gente fala disso para os clientes que vêm com essa ideia mesmo, né? De fazer uma coisa com um mega influencer, eu falo, tá bom, mas pensa assim, numa barbearia local, ela contratar o Neymar, ou um salão de beleza para mulheres contratar a Anitta, que tem uma presença digital, midiática mundial. O quanto que isso vai, de fato, trazer o retorno do seu investimento? Ou, de repente, se você pegar o menino que joga no futebol de várzea do seu
bairro. Ou a menina que tem alguma coisa, que faça alguma coisa que se destaque também. Isso não gera muito mais por senso de pertencimento, por tudo mais, e um custo muito inferior, né? Então, às vezes a gente tem essa coisa de métrica de vaidade, como você falou, de querer ter uma coisa macro, mas que, na verdade, com o mínimo você tem um retorno muito melhor e mais efetivo, né? Exato. Eu vejo que o mercado está melhorando, né? A gente gastou muita saliva, né? E dependendo das empresas ainda tem que gastar mais. Mas para mostrar, olha, tá? O que é importante? Não é... O bom que o mercado hoje entendeu que não é ali o alcance, é o número de seguidores. Ah, não, eu quero esse aqui, ó, 10 milhões de seguidores. Eu falei, gente, não. Ou vamos contratar celebridade. Eu falei, gente, celebridade é uma celebridade. Ele não é creator. Tem algumas que são, que conseguem ali, que criam conteúdo bacana, mas outras não. É que nem... parece que a gente volta no passado e... Ah, não, pega o galã da novela das 8. Falei, gente, o que é isso? A gente tá na era do rádio? Em que momento, né? Então, é isso. E você pode falar até melhor do que eu, mas dizem que micro e nano influencers convertem muito mais, exatamente por isso. Exatamente. Você usa para um awareness, né? Um grandão, para trazer essa parte marca. E os micro e nanos, né? O que você considera como micro e nano hoje, Calil? Bom, nanos são aqueles creators que têm até 10 mil seguidores e micro de 10 a 100 mil seguidores. E assim, a gente, para ter o ideal para uma campanha, independente se for um cliente grande, é legal também trabalhar com esse perfil para ter uma estratégia diversificada. Então, eu vou ter lá daqui a pouco, eu vou ter aqui 2 megas... um meso, mais 10 micros, não sei o quê. Trabalhar um pouco, alguns nanos, para realmente conseguir atingir todos os objetivos, né? E o bom também, tanto de micros como nanos, que normalmente eles representam uma comunidade de fato, né? Como ele tem menos seguidores, eles conseguem interagir com quem segue eles, gerando uma relação de confiança muito maior. Então, realmente, assim, olha, eles não são simplesmente creators, eles são líderes de comunidades. Eles representam aquelas pessoas. E nano também, a gente vê o percentual de engajamento de um perfil nano, que é bem engajado, é imenso, é absurdo. É quase assim, gente, como que essa postagem atingiu quase que toda a base dessa pessoa, né? Então, é realmente olhar isso de perto. E eu acho que o crescimento dos micro e nano influenciadores, ele também já é um crescimento que vem acompanhado desse engajamento. Porque uma coisa que viraliza a outra vai continuar mantendo as pessoas que estão engajadas ali, vai conseguir crescer e se manter relevante mesmo que esteja crescido. Então, eu acho muito interessante ser uma marca e apostar em micro e nano influenciadores e reter essa relação a longo prazo, né? Eu acho que tem muitos frutos positivos que pode colher disso. E como evitar erros? E que dicas que você dá, por exemplo, para quem quer começar a investir em influencers, marcas que queiram? Bom, a principal dica é cerque-se de especialistas. Vai parecer um merchan, mas é importante. Porque muitas vezes a marca vai e por estar presente, por todos nós estarmos nas redes sociais, seguir criadores de conteúdo, né? Todo mundo segue um criador de conteúdo. Acredita que entende sobre isso. Eu sei alguma coisa do mercado. Ou tem muitos perfis que ensinam e a pessoa, tipo, eu vi ali alguns posts que eu sigo a fulano de tal, eu acho que eu sei fazer. Eu falei, não, nenhum lugar, né? Então, é importante chamar um especialista para trabalhar isso. E é isso. Independente do tamanho da empresa, pode ser uma barbearia de bairro. Acho que é importante ver, quem é a pessoa que vai... O influenciador aqui da minha região? É a pessoa da rua? Né? Então, é isso. Acho que é o momento. E o bom que a Creator Economy, o marketing de influência, ela democratizou o investimento de mídia. Então, muitas vezes, no passado, um negócio melhor não ia ter condições de anunciar numa televisão, ou tipo, nossa, eu botei aqui uns outdoors, não sei o quê. Mas, daqui a pouco, consegue
contratar um influenciador menor. Daqui a pouco pode fazer até uma estratégia de recebidos, né? Com alguns contatos que ele conhece, mas são pessoas relevantes e consegue investir. Tem verba para isso. Então, é uma democratização que a influência trouxe para toda a parte do mercado, né? E eu acho que isso é muito importante mapear, né? Toda essa parte de diversidade. Vocês na Mosaico têm um mapeamento disso, né? Conta um pouquinho a respeito. Sim. Bom, nós temos uma plataforma que se chama Mosaico de Diversidade, que é a primeira plataforma de creators plurais do Brasil, que hoje, né, tanto uma marca como uma agência pode acessar esse site, que é gratuito, e buscar nomes a partir do recorte da diversidade. Então, nós temos perfis do recorte racial, do recorte gênero e sexualidade, do recorte padrões de corpos, do recorte PCD, do recorte etário, 60+, e do recorte regional e periférico, né? Então, regional são nomes fora do eixo Rio-São Paulo, periférico são nomes de comunidades. Então, e fazer essas as intersecções e buscar de acordo com o conteúdo. Então, por exemplo, eu quero buscar perfis indígenas que falam de cultura pop. Nós temos inclusive até uma agência da nossa, que é a Maíra, que ela fala de literatura, cultura pop e é indígena. Né? Então, essa plataforma ela reúne e já traz uma curadoria. A gente tem hoje 300 nomes, que são pessoas que já trabalharam conosco. Então, tem parte agenciados, tem parte também nomes de castings parceiros. E, além disso, a plataforma ela também facilita, porque ela se torna o único ponto de contato entre o cliente final, no caso, uma marca ou uma agência, e esses creators. Em vez de ter que falar com várias agências, né? Ela fala com uma agência só, com um ponto de contato que vai representar toda essa galera, né? E já com esse olhar da diversidade, de trazer, tá, gente? Temos aqui. Então, também posso buscar pessoas no norte, conteúdos. E a gente está toda semana aumentando, alimentando mais esse banco de dados, né? Para ele realmente se tornar uma grande vitrine, né? E mostrar uma coisa que a gente sempre ouviu em muitas reuniões, que não era... Edmilson, é difícil mapear esses nomes. Né? Não. A gente está aqui entregando de graça para você o mapeamento. Né? Então, é só realmente buscar. Ainda mais hoje em dia, com tanta facilidade de aplicativos. Gente, o que você encontra está ali. É só buscar. Fácil, fácil. E até um outro ponto que eu acho que é super sensível nos dias de hoje, cancelamento, né? Como que a gente pensa nessa questão de gestão de imagem, tanto do influenciador como de marca, nesse tempo atual de tudo é cancelado, sabe? Uma coisa muito rápida que acontece por uma sensibilidade mínima, né, das coisas. Exato. Isso é importante tanto para as marcas como para creators ter esse cuidado com a gestão de imagem. Ter ou alguém da sua equipe de olho nisso, ou realmente chamar algum especialista que trabalhe com essa questão. Então, por que é importante? A gente vive num momento super conectado. E quando a gente está super conectado, é difícil a gente ter um controle da nossa imagem. Então, é muito importante a gente definir limites, principalmente para o criador de conteúdo. Definir o limite do que eu vou compartilhar publicamente e o que não vai ser compartilhado. Né? Realmente entender. Gente, nem tudo eu preciso mostrar, ligar. Eu acho que principalmente para creators de lifestyle, isso é muito comum, que publicam quase um vlog diariamente. Então, gente, peraí, vamos ponderar, definir limites. A privacidade é importante. É importante ser protegido. Além disso, ter aquele cuidado na hora de postar. É a máxima. Pense antes de postar. Quando analisar bem, pensar que hoje, esse conteúdo, ele vai ferir algum público? Essa mensagem, ela pode ser mal entendida? Ou se eu postei alguma coisa no passado, olhar para trás, porque há 10 anos atrás, certos termos eram ok serem abordados, falados. Hoje em dia, não se fala mais. Né? Então, olhar e deletar esses conteúdos. Você ter esse cuidado de privacidade, ver o que vai postar,
né? E até as pessoas mudam de opinião, né? É aquela coisa assim de... As coisas... É uma evolução, né? Se você não mudar, é porque realmente você está muito engessado em muita coisa. Agora, é uma questão evolutiva você ir mudando de opinião, né? Entendendo e conhecendo outras coisas, né? Dentro disso, acaba vindo um outro olhar. Hoje, Calil, o Brasil, ele está entre os maiores países com influenciadores, né? Se eu não me engano, a gente perde só para os Estados Unidos, certo? Já somos os maiores. Já ganhamos Acho os que já Estados Unidos ganhamos. também? Uau. São 20 milhões de creators. Incrível. No Brasil é um absurdo, gente. É muita gente. É muita gente. E eu acho que isso traz tanto uma questão de... acessível, né? Porque hoje, ter um celular na mão e ter um bom conteúdo, obviamente, dá essa mesma chance para todo mundo poder ser, né? Então, acaba sendo muito bacana isso. O que você entende, apesar da gente já ser, então, o maior, né, em volume de criadores de conteúdo, o que a gente precisaria para ter uma maturidade maior de estratégia ou de outras coisas de outros países? Ou você acha que a gente também já está arrasando em tudo? Não. Não. Hoje, né, tem até um dado que 75% dos jovens, eles querem ser criadores de conteúdo. Né? Então, imagina, em cada 4 pessoas, 3, né, querem ser. É aquilo, né? Ninguém mais quer ser médico, nem jogador de futebol mais. Quer ser creator, influenciador. Mas o que falta? Eu brinco que falta os ãos, que é a profissionalização, a regulamentação, ter uma associação e criminalização. Agora eu vou explicar. Em relação à profissionalização, falta realmente capacitar. Porque as pessoas pensam que, tipo, nossa, eu fiz um post na plataforma, viralizei, sou criador de conteúdo. Ou consegui aqui uma base interessante, e a pessoa já se autodomina, mas ela não tem uma carga. Né? E é importante das pessoas perceberem que a creator economy, ela é um negócio. A pessoa se perceber como uma empresa. Então, tem toda uma formação de administração, né? Ter coisas em relação à criatividade, conteúdo. Enfim, ter toda uma formação, de fato, né? E na questão de regulamentação, tanto para creator como para publicidade. Por exemplo, hoje não existe um KNAI para o creator, para o influenciador emitir uma nota fiscal. Então, a gente não consegue mensurar o tamanho de valor de profissionais que estão emitindo por causa desse trabalho. Ele usa um KNAI, eu vou usar aqui da metalurgia do meu avô, ou eu uso aqui de palestra, agência, ou de teatro, ou de agência, é de outras coisas. Então, é um mercado que já está há alguns anos aí. Não tem nem como... Não existe um KNAI. Não existe a regulamentação dessa profissão. Até para ser MEI, por exemplo, quem está começando, Exatamente. né? Exato. Para você ter um KNAI ali que seja condizente com o que você está, de fato, atuando. Muitas pessoas que a gente trabalha, de acordo com o trabalho do projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente acha o perfil, vê ali, esses conteúdos são interessantes, tem um bom engajamento, a gente entra em contato para contratar e a pessoa não emite nota fiscal. Então, o administrativo da minha agência já está acostumada a abrir MEI, de ensinar o passo a passo, porque às vezes encontra um perfil que, tipo, gente, o cliente amou esse perfil. E realmente, às vezes é complicado, porque tem praças mais complexas. Por exemplo, a gente atendeu durante 3 anos uma marca que vendia roupas para bebês de 0 a 4 anos. Então, a loja abre no interior do Acre, a gente encontra uma pessoa que tem tudo a ver, que tem um bebê de 0 a 4 anos. Você é influenciadora? Então, pega pela mão, ensina a abrir o MEI, como é que funciona, até como é que se lê um briefing. Sim. E isso é muito além de você ser só uma agência, né, Calil? Porque você está ensinando uma profissão para uma pessoa, profissionalizando ela e colocando ela no mercado de trabalho de uma forma regulamentada. Sim, exatamente. Isso vai muito além só da influência. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. Também de pensar nesse outro lado, não só da questão de visão e exposição, né? Isso é muito bacana. Obrigado. Não, mas é importante isso também, porque é quase que é aquela questão, né? Vamos compartilhar conhecimento. Né? Se a pessoa tem o potencial, falei, gente,
bora lá, você... E volta e meia a gente faz evento, palestra. E o outro que eu ia comentar também dos ãos é a questão da associação. De ter um sindicato, de ter algo que vai precificar. Porque a gente tem valores extremamente díspares no mercado. Tanto valores, assim, eu acredito, abusivos, de pagamentos muito poucos ou altíssimos. Então, não existe um nivelamento de valor. Não existe. E na própria regulamentação da publicidade também. Desde sinalização, claro que a gente tem, tem que colocar a hashtag publi. Mas tem muitas outras coisas que tem... Sim, vai além disso, né? Até quando a gente fala de UGC e que não é UGC, né? Então, a gente também tem essa parte de conteúdo gerado pelo usuário, mas o quanto aquilo foi, de fato, gerado pelo usuário ou teve uma intencionalidade ou alguma outra coisa por trás disso, né? Exato. Então, tem muitas lentes aí dentro disso. Um outro ponto que a gente tem visto muito no mercado é o 60+ crescendo muito, né? Toda a parte, assim, a gente chama de geração prateada. Então, poder de consumo, muitas outras coisas. E que, obviamente, isso também reflete na parte de influencers 60+. Aí você já tinha comentado como ser um dos nichos aí também. Como vocês têm visto esse crescimento tanto dos 60+, como creators, como os B2B creators? Fala um pouquinho aí sobre eles pra gente. Perfeito. Bom, sobre os creators 60+, eu tenho até um dado, um spoiler da pesquisa que a gente ainda não lançou, que... os respondentes, né, que são pessoas que são integrantes desses recortes da diversidade, apenas 35% dessa amostra lembrou de marcas que são associadas ao público 60+. Né? Então, 35% apenas. Ou 32%, uma coisa assim, mas é uma taxa muito baixa. De não associou marcas que falam com esse público. Então, isso mostra uma oportunidade das marcas de falarem com esse público, até porque a sociedade está envelhecendo. Cada vez mais teremos mais idosos, né? Se tudo der certo, né? Então, é algo que o 60+ tem um ativo muito valioso que as outras faixas etárias não têm, que é tempo e dinheiro. De ter ali, tipo, não tem... dependendo, né, também da classe, dependendo de onde essa pessoa está inserida no contexto social... De realmente, é uma pessoa que ela traz uma bagagem de conhecimento, de sabedoria, que de compartilhar conteúdos que os jovens vão ouvir. Tem um depoimento dessa pesquisa que a gente coletou, que era assim, que é a visão de um creator falando, né? Que parece que o mercado só está de olho na geração Z. Né? Não apenas os 60+ estão esquecidos, mas como os 50+, 45+. É uma parte que parece não se reconhece mais nas propagandas. Tanto nas postagens, como o que vê na televisão, nos anúncios. Falei, tipo, é quase que um público esquecido. Uhum. E é um público que segue aí, consome firme e forte. Então, é importante realmente as marcas olharem para isso, se elas quiserem continuar aí. Né? E é interessante você falar isso. Teve um dado na NRF esse ano, lá nos Estados Unidos, onde fala exatamente do 60+, que é um público que às vezes é muito esquecido, mas o poder de compra é muito maior. Porque se já teve filho, não tá mais em casa, então você não tem que ficar pagando escola, plano de saúde, um monte de coisa. Então, você tem um dinheiro ali que você pode usar a hora que você quiser. Você não tem uma sensibilidade a preço, diferente de quem ganha mesada, que é a juventude nova. Então, é aquela coisa assim, muita publi, muita coisa sendo feita diretamente para o público mais jovem, mas que ele tem uma questão de poder de consumo, em sua maioria, muito mais enxuta, né? Porque uma mesada não é infinita, não tem toda essa forma, né? Então, é um olhar aí super interessante para as marcas, inclusive, verem isso, né? Exato. E esse discurso da questão é muito semelhante também a um discurso que a gente usa para defender também investimento na comunidade LGBT, por exemplo. Porque, claro que nem todos, mas alguns membros, daqui a pouco não tem aquele custo, tipo assim, nossa, tenho um monte de filho para criar e pagar a escola. Algumas, sim, famílias, mas outros não. Então, tem muita marca que investe direto, assim, que tá sabendo. Mas... E outra questão dos creators B2B, né? Bom, em relação a isso também é um outro nicho
que é bem relevante, porque são autoridades, né? Então, são especialistas em tecnologia, são especialistas na indústria. E são pessoas que, por serem autoridades, elas geram uma confiança quase que imediata. E isso aí, para qualquer marca, é ouro. Né? Então, às vezes, tem um creator lá que leva um tempo para construir uma confiança, mas quando a pessoa tem uma boa reputação, e daí por isso, se uma marca quer se associar a esse público, tem que buscar, tá, esse creator tem uma boa reputação, com quem ele fala, o que ele fez, para realmente se associar a ele, porque essa confiança é tão grande que, às vezes, o poder de conversão é quase que imediato. Sim. Se tem uma pessoa ali que é especialista em mouses, né? E caiu ali na minha... Opa, nossa, esse cara aqui sabe tudo de mouse. E ele falar qual é o melhor. Eu falei, gente, por que eu não vou clicar ali? Né? Se é a pessoa que... O especialista. Então, dependendo do negócio, é muito inteligente ter essa aproximação. Você acredita também que o B2B Creator, ele ajuda também a humanizar as marcas? Ou não só isso também? Sim. Bom, eu acredito que todo tipo de creator ajuda a humanizar as marcas. Então, independente se é B2B ou outros perfis, eu acho que um dos benefícios de trabalhar com a Creator Economy é humanizar. Principalmente no momento que a gente vive de domínio da IA, que a gente fica em dúvida. Gente, esse vídeo aqui é feito por uma pessoa de verdade? Existe essa pessoa? Né? Eu tenho medo. Hoje em dia, né, a gente não sabe mais nada. Exato. Então, realmente, de eu me associar a pessoas que existem, que vão endossar a minha marca, meu produto, meu serviço, daí, e se for B2B, mais ainda por essa questão da confiança que eu comentei. Né? Então, essas autoridades. Até a Meio Mensagem, mês passado, lançou um artigo que batizou esse perfil de autoridades de influencers, né? Que são os influencers que dominam a informação, alguma informação. Então, é uma pessoa que é um nutricionista, né? Especialista, é um professor de história que produz conteúdo, então eu achei bacana, né? Porque esse termo autoridade sempre existiu, né? Então agora tem essas B2B creator, influencers, sempre vai ter a palavra do momento, né? Para perfis que já existem aí. Uma marca que queira investir num B2B creator, o que ela de fato precisa fazer? Bom, é aquilo. Curadoria, fazer um deep dive do perfil, né? Realmente ver, tá, essa pessoa, ela realmente domina esse conhecimento ou ela simplesmente está replicando algo de uma IA. Que acontece muito. Aí tem gente que, hoje em dia, eu posso criar um avatar meu e fica muito parecido com a realidade e eu estou simplesmente replicando a informação que está na rede. Né? Então, tem que ter todo esse cuidado, cada vez mais, de tá, essa pessoa, ela tem uma boa reputação e criar uma estratégia. Porque não basta simplesmente eu ter... Nossa, eu achei o perfil perfeito. Se eu não desenvolver uma estratégia interessante que faça... que condiza com o meu negócio, que tenha ali um início, meio, fim, criar um storytelling, um envolvimento com a marca. A gente usa muito um termo em influência que é desenvolver uma régua de influência. Então, como é que vai ser essa relação que essa marca vai desenvolver com esse criador de conteúdo? Para realmente aquilo ser algo real. Eu tive recentemente uma reunião com um prospect, que ainda não virou cliente, vamos torcer. Um prospect que era de seguro de vida. Seguro de saúde, seguros. Então, é algo muito delicado, né? De contratar um criador de conteúdo. E tem muitos que daí, daqui a pouco, estão com um seguro e no mês que vem estão em outro seguro? Não. Como assim? Eu tenho que desenvolver um storytelling, né? Não é que nem um creator de maquiagem que eu posso, sim... Ela pode usar diversas marcas. Um creator de varejo, de moda. Eu posso gostar de uma blusinha da Riachuelo, uma calça da Renner e o sapato da Zara. Tudo bem? Né? Eu não preciso... Ninguém tá me cobrando uma fidelidade. Mas, dependendo do serviço, é importante ter essa fidelidade. Quem trabalha com banco... Né? Como assim tu é Itaú agora, minha história é Santander mês passado? Gente, como assim? Né? Então, tem que ter esse olhar. E isso para qualquer tipo de curadoria. Teve um trabalho que eu lembrei agora,
que eu tava para Itaipava. E foi, na época, a gente não estava trabalhando, mas contrataram uma influenciadora que não bebia cerveja. Oi. Falei, gente, como assim? Eu falei, gente, como é que ninguém foi atrás para saber? Você toma cerveja? Você gosta de cerveja? Porque como é que ela vai mentir? Vai aparecer assim com um copão de cerveja? Quem conhece ela e quem segue vai saber. Ah, não, porque a fulana ela toma gin. É gin sempre nas festas. Não vai ser real. E o que as pessoas estão buscando hoje, cada vez mais, é a verdade. Né? Tem que ser A conexão verossímil. com o influencer é exatamente essa proposta de valor, né? Para você Exato. atrair um público que traga essa audiência. E até você puxou um gancho, Calil, de inteligência artificial, desse movimento todo. O próprio Mark Zuckerberg falou recentemente também que a IA pode revolucionar e onde a gente não vai ter nem seres humanos como creators e sem agências. O que você está vendo desse mercado, assim? Bom, tem uma coisa que a IA não pode substituir, que é a autenticidade do ser humano. A IA ainda não pode liderar uma comunidade, ela não pode gerar representatividade e criatividade. Por trás de um prompt sempre vai ter alguém ali desenvolvendo. Né? Até no caso do sucesso da Marisa Mayô, por exemplo, que eu devo esse sucesso porque foi um meme criado por um creator que tem uma experiência há mais de 10 anos no mercado, que é o Hal, que é um guri de carioca maravilhoso, ele é um super creator maravilhoso, muito inteligente, e ele simplesmente trouxe toda a bagagem criativa que ele tem para desenvolver os diálogos, os timings. Então, ela viralizou porque foi bem feita, porque ele é creator. Não foi... E na época, muita gente, agora acabou. Nossa, não precisa de mais... Gente, ele criou um personagem, mas com toda uma inteligência por trás humana. Né? Exato. Ele já tinha personagens assim, de outras séries que ele fazia. É algo que ele traz. E ele foi daí contratado por Magalu e várias outras empresas chamaram porque, opa, é uma pessoa que eu posso confiar. Não é uma pessoa desconhecida, não. É uma pessoa que tem uma reputação e vai criar um bom produto ali. Ele sabe que público ele está falando, quem é essa pessoa, para quem ele criou. Quase que aquele sitcom maravilhoso que viralizou e todo mundo riu. Então, é muito importante isso. Até esqueci a pergunta, gente. Comecei... Não, mas né? Respondeu. E o que você tem visto, Calil, que pode ser um problema gerado por IA, né? Você comentou em uma entrevista sua de memes e coisas assim que você já viu que podem ser um problema. O que você tem enxergado nessa questão? Bom, acho que o principal problema é a questão do direito autoral, né? De usar a imagem de outras pessoas ou usar outros trabalhos. Então, é muito delicado isso. E, inclusive, eu acho que seria o ideal... seria que tivesse um disclaimer de tudo que fosse IA, porque por mais que às vezes a gente possa perceber, nem todo mundo percebe. Uhum. Principalmente a gente vai para uma faixa etária, sei lá, as nossas mães, nossas avós, né? Eu tenho alguns perfis que tem umas fotos de pessoas que é muito... Eu vejo, gente, isso aqui é muito IA. Só que eu vejo as pessoas respondendo, interagindo como se fosse uma pessoa de verdade. E isso é... fake news, isso é mentira, né? Então, tinha que ter um disclaimer. Só que daí, para ter um disclaimer, tem que ter toda uma fiscalização por trás, até né? uma IA bem feita, né? Tem toda essa questão. Você falou do caso, por exemplo, da Marisa Mayô. Eu tenho... todas as sextas no meu perfil, eu tenho um quadro que chama Sextou com a Boss. E eu sempre trago algum conteúdo de marketing relacionado a algum tema do momento. E eu trouxe da Marisa Mayô. E aí, uma pessoa pegou mais de uma. Uma me mandou no privado. Eles, mas ela não é de verdade? Então, assim, é isso que a gente está falando de algo super bem feito, trazendo exatamente nessa preocupação, né? Exato. Então, é algo que, enfim, é algo que tem que ser muito levado a sério, né? Isso traz à tona toda a questão de assuntos de fake news, enfim, manipulação de imagem, que é muito delicado. Porque é cada vez mais real. Então, o que vai ser verdade? O que não é? Com toda essa questão do Cannes, né, que aconteceu recente também, você acredita que agora vai ter uma regulamentação melhor? Isso tudo vai ser feito de uma forma um pouco mais estruturada? Olha, eu sou uma pessoa otimista. Né? Eu só posso dizer que eu espero que sim.
Mas é aquilo, eu acho que foi uma coisa, ficou muito feio para o mercado brasileiro, toda essa questão que aconteceu. E evidencia, pelo menos para quem vive na comunicação, é publicitário, jornalista, que sabe que essas premiações, elas mexem muito com a vaidade. Né? Tem muita agência que cria campanha para prêmio. Uhum. Né? Tem uma ideia, não sei o quê, vamos criar tal coisa, porque eu quero concorrer, quero ganhar. E enfim, vaidade, né? Então, para quê? Vamos realmente premiar coisas que foram relevantes, foram pertinentes. Não porque alguém quer se sentir bem com isso, né? Por egocentrismo. É o ego, né? Exatamente. Então, a Cannes falou que vai estar de olho, vai ter um comitê para realmente ver isso. Que realmente vejam. Espero que realmente aconteça isso, que as agências, não só do Brasil, mas do mundo todo, percebam. Mas que isso também deveria abrir os olhos, não só de Cannes, mas para todas as premiações importantes, para as outras agências, para as agências independentes, né? As agências indies. Porque Cannes é algo muito surreal para muita agência. Inclusive até a Mosaico, assim, tipo, nossa, Cannes, como é que a gente vai chegar lá, né? E até para a Creator Economy, que está gatinhando ainda em Cannes. E de eles abrirem e olharem, deixar algo mais democrático. Porque tem, com certeza, muito case de agência de Manaus, lá da Paraíba, que são incríveis, muito melhor daqui a pouco que algum case que está de uma grande conglomerado publicitário que está concorrendo, que ganhou bronze ou algo do gênero. De realmente fazer algo democrático. Mas isso é quase que uma utopia, né? Então... Expectativa e realidade. Né? Exato. Falando até em eventos, a Mosaico teve aí, realizou com o Pinterest On, né? Quero que vocês falem um pouquinho dessa parceria também do Pinterest para capacitar os creators e trazer toda essa forma, né? Sim. Bom, o Pinterest On foi o nosso segundo webinar já em parceria. E é sempre importante para mostrar, não só apresentar a plataforma, mas para muita gente que já conhece. Inclusive minha conta de Pinterest é de 2009. E na época eu só tinha aquele recurso, eu vou só salvando, mas evoluiu muito, né? E as pessoas realmente entenderem que não é simplesmente uma plataforma de inspiração, é uma plataforma estratégica para usar, para criação de conteúdo, que envolve a questão de conversão, a questão de criar conteúdo próprio, enfim, tem toda essa... de quase que ensinar, reapresentar a plataforma, ou para algumas pessoas que não conhecem, de fato, que ela pode ajudar, né? E até tem uma coisa que a gente sempre fala para as creators. Durante muito tempo, na época que eu comentei a falar, na época dos blogueiros, os creators eram muito conhecidos por causa das plataformas. Não, são os twitteiros e os youtubers. Passou essa época. Hoje em dia, a Creator Economy tem o creator como um centro. E o creator está em diversas plataformas. E o Pinterest é mais uma que ele tem que estar para também conseguir se diferenciar no mercado. Ter essa presença ativa, uma conta e criando conteúdo, compartilhando, é algo que ele vai ter um diferencial para as marcas, para o próprio público dele. E que dica que vocês dariam aí para creators e marcas para trazerem não só a inspiração, mas de fato gerarem resultados aí? Aqui dentro do Pinterest, certo? Então, bom, em primeiro lugar é criar um conteúdo relevante. Então, de nada adianta você criar um conteúdo que você não acredite, ou que você não seja referência, ou que você não queira passar adiante. O intuito da nossa plataforma é fazer com que as pessoas encontrem a vida que elas amam. Então, é através disso que a gente sempre fala, não só para marcas, mas criadores, publishers, todos os nossos meios de publicação, que é assim que ele vai conseguir encontrar um resultado interessante dentro do Pinterest. É muito importante também falar aqui que, basicamente, o Pinterest não vai distribuir apenas para quem te segue. Então, não venha para o Pinterest achando que você vai ter muitos seguidores, porque a verdade é outra. Seu conteúdo ele vai alcançar aqueles que têm interesse por ele. Então, por isso, trabalhar com contexto, trabalhar com título, é muito importante dentro da nossa plataforma. Muito bacana. E para quem quer começar a ser um Creator Economy, qual que vocês dão dicas aí do que é mais valioso para hoje? Bom, seja autêntico, certo? Tenha um diferencial, porque como eu comentei, são 20 milhões de creators, claro que nem todo mundo
tá, de fato, ali vendo isso como um olhar profissional. Mas é realmente se preocupar em criar conteúdo. A influência é só consequência. Né? Muita gente quer assim, não, eu quero ficar famoso, eu quero ser um influenciador. Não, influenciador é apenas o finalzinho. Primeiro tem que toda uma criação de conteúdo. O que você gosta de falar? Que público você quer... Quem você quer atingir? Quem você quer liderar? Né? Representar. Então, ter vários elementos antes para refletir do que simplesmente virar influencer, né? Até eu acho feio esse termo, tipo, influenciador digital. Não, gente, tem gente que mas eu bonito é creator, né? A pessoa cria conteúdo. É muito mais poderoso, né? Do que ser influenciador, gente. Ai. Maravilha. A gente está com um papo enorme, tem um monte de perguntas que poderia fazer. Mas chega um momento também aqui que a gente tem o nosso momento Tecla SAP, onde a gente te entrega o ícone do nosso podcast para você deixar sua mensagem, seja para o mundo, seja uma mensagem de vida, e depois assinar aqui para representar a sua participação. Ai, que chique. Obrigado. Gente, muito legal isso aqui. Ai, meu Deus. Tanta coisa para falar. Mas como a gente está falando de diversidade, eu vou deixar um recado bem importante. É assim que eu faço? Assim. Pode olhar para lá para fazer aquele seu corte certo. lindo. Siga creators diversos. Simplesmente isso. Né? Traga a diversidade para a sua vida. Só assim você vai realmente refletir a sociedade que você vive. Arrasou. Pedir para você assinar. Ai, legal. Para colocar a sua participação aqui. Enquanto o Kalil assina, vou pedir para vocês acionarem todos os sinaizinhos aí de notificações, seja no YouTube, no Spotify ou em alguma outra plataforma que você está nos vendo ou ouvindo. E aí, vou pedir também depois para o Kalil deixar o @ dele, as redes. Cata, fala as suas redes também, as redes do PIN, onde as pessoas encontram. Vocês conseguem me encontrar no LinkedIn como Catarina Yaridi Woelski. As redes sociais do Pinterest é PinterestBR, vocês conseguem encontrar no Instagram. E foi um prazer estar com vocês também. Maravilha. Kalil, como as pessoas encontram você, Mosaico e todo o resto? Bom, a Mosaico é bem simples. Siga Mosaico, né, em todas as redes. E eu, Kalil, Y de Hierro, Kalil com K, em todas as redes também, Kalil. Então, e siga... Né, que nem eu comentei, siga não só pessoas diversas, siga também agências diversas. E é isso, quero agradecer esse papo maravilhoso. Maravilha, a gente adorou esse papo super diverso. Sim, né? É isso, obrigada, pessoal. E você, agradeço também a quem ficou aí até o final com a gente. Toda semana a gente tem um novo episódio aqui na Casa Pinterest, nessa nova temporada. Quero fazer o agradecimento também à nossa agência, Cubo Comunicação. Se você quiser achar a gente também nas redes sociais, no @comunicaçãocubo. Para me encontrar nas redes, em todas as plataformas, no @carufernandes. Vou pedir para deixarem um QR Code aqui também com o meu livro, A Tecla SAP do Marketês, que você encontra em Amazon e em diversas livrarias. E é isso. Então, obrigada. Até o próximo episódio.